Eu tenho uma frase que é: quando você paga caro pelo que não tem preço, está comprando barato. Simplesmente assim. Eu nunca tive problema. O cliente sente quando você está seguro o suficiente para impor aquele preço. Porque o que eu digo às vezes: olha, você não precisa me dar nada de sinal. O meu preço é esse, e se quando eu te entregar a obra, você achar que vale o que eu estou te pedindo, você me paga. E é assim que a pessoa, porque eu normalmente, Marco, Isso faz isso muitas eu vezes, procuro dar mais do que ele me pediu. Sim. Você sempre tem que surpreender o teu cliente, oferecendo a ele além daquilo que ele te pediu. E o que, no fundo, um cliente procura não é moldura, é quer ser feliz. Sim. Se você faz teu cliente feliz, ele não te troca por outro fornecedor. Uma das coisas que eu aprendi com o senhor quando eu estive aqui é que todo cliente ele quer contar uma história sobre aquele quadro que ele está emoldurando. Sim. Você tem que ter o discurso e o percurso. Você tem que dar a ele, porque quando ele comprou um quadro abstrato, muitas vezes gosta, mas não entendeu. E quando ele leva para casa e convida outros casais, ele tem que saber o que ele vai dizer sobre aquele quadro. Sim. Eu preparo ele sobre o que ele vai dizer, porque nós conversamos sobre a história do artista, o porquê que ele chegou àquela fase. É muito interessante, você tem que ter o discurso e o percurso. Fundamental. Uma das coisas que aconteceu comigo há um tempo desse, não sei se o senhor lembra, mas eu tive na exposição do CBB e eu tive lá em frente um quadro do Van Gogh, eu tive a meio metro de distância dele e eu achei aquilo até esquisito. E aí eu visitei o senhor uns dias depois e falei: seu Jaime, eu tive lá em frente a um quadro do Van Gogh, mas aquele quadro é verdade, é falsificado, é verdadeiro? E aí o senhor me disse: Marco, você estava diante de uma obra de arte de mais ou menos 14 milhões de dólares, é isso? Sim, muito mais. O Van Gogh, Um Van Gogh, quantos milhões de dólares? o último vendido passou de 100 milhões. 100 milhões de dólares. Você vê o poder que a arte tem, aqui abrindo parênteses. Se você pegar 40 quilos de bronze, que a preço do bronze é 20 e poucos reais o quilo, é algo que não vai passar de 2.000 reais. Esses mesmos 40 quilos de bronze na mão de Alberto Giacometti, o grande escultor, fez uma escultura que foi vendida por 104 milhões de dólares. Olha o valor que a arte agrega à matéria. Qual conselho o senhor daria, então, para a gente fechar esse bloco, para os moldureiros, para eles conhecerem mais de obra de arte, onde eles podem procurar, o que eles devem fazer? Hoje em dia, sem dúvida, a internet é importante, mas primeiro tem que procurar dentro deles a vontade de querer conhecer. Senão de nada adianta, você vai olhar, você tem que primeiro ter o... É como se for num jogo de futebol e não souber que a bola, quando passa aquela linha em gol, você vai ver todo mundo pulando, você não vai entender nada. Você tem que saber quando o pintor faz um gol, ou quando ele é expulso de campo, que às vezes o mercado se encarrega de expulsar. Então é muito importante essa vontade do conhecimento. Hoje, com a internet, meu Deus, eu seria astrofísico. Seu Jaime, obrigado mais uma vez. Não por isso, é uma alegria sempre. Pessoal, obrigado por vocês estarem com a gente assistindo. Obrigada a Penélope pela nossa participação especial aqui. A gente quer trazer mais vídeos para você como esse, e a ideia é que você realmente tenha mais informação, mais conhecimento para você emoldurar melhor e vender mais. Qual o primeiro museu que a pessoa deve visitar? Sem dúvida, eu acho que é o Prado. O Prado, porque em Madrid tem Guernica, que é a obra-prima, aliás, é Espanha, porque há uma ligação com nossa cultura. Primeiro que eu visitei foi o Prado. Para você entender o Louvre, você tem que visitar o Prado.